Olá pessoal, sou Cíntia do Núcleo Elo Único e sejam todos muito bem-vindos. Hoje, nesse estudo, eu vou falar sobre a origem do genoma da raça terrestre, ok? Bom, nesse universo e em outros, existe o desenvolvimento de várias raças. Existem raças com alto grau de dualidade, predadoras, etc. E aquelas raças que já trabalham o aprimoramento genômico com a busca do processo evolutivo e o retorno à fonte que tudo é. As raças predadoras têm como principal característica o isolamento da consciência e da mônada. Por isso, elas têm dificuldade do retorno à fonte. Elas gostam do poder, possuem alta tecnologia, são tecnocratas e muito ambiciosas para ter o controle do universo e, na verdade, elas se consideram como os verdadeiros herdeiros dele. E devido a isso se sentem superiores e se opõem a qualquer outra forma de vida, procurando sempre torná-los escravos ou seres conquistados. Porém, apesar do seu grande desenvolvimento tecnológico, eles não conseguem cocriar. O que conseguem é copiar e replicar, são correplicadores daquilo que já foi criado. Eles buscam constantemente a forma mais fácil de alcançarem a fonte através do poder e da imposição. Mas isso não porque eles querem evoluir, mas sim com o objetivo de dominar tudo. Na verdade, ocuparem o lugar do Supremo, do Maioral. Eles se encontram na condição de negar a luz dentro de si e tentam criar um mundo paralelo ao que existe do lado da luz, com toda uma hierarquia estruturada. Então, nós podemos enquadrar essas raças como os reptilianos, os insectoides, os dracos, os greys, os borgs e muitas outras. E é claro, pessoal, que existem seres dessas raças que já estão no processo evolutivo e se encontram em uma posição bem diferente. Mas muitos ainda se encontram nesse ponto de conquistas e poder. O aprimoramento genético é o que mais se busca em todo o processo existencial. Podemos até dizer que a parte negativada de um genoma interfere na estruturação da capacidade regenerativa de uma raça, caracterizando os seus propósitos, a dinamização de vida e a consciência. Portanto, quanto mais parte negativada de um genoma, menos consciência. Toda genética, ela está imbuída na criação única e o objetivo de todos e de toda a criação, mesmo às vezes de forma distorcida, é se fusionar à fonte que tudo é. Todos os seres que existem nos mundos materiais fazem parte de seres que partiram da fonte e é claro que o seu retorno a ela será inevitável um dia. A genética, ela conquista, ela dá poder, ela abre caminhos, meios, portas, dimensões, planetas, etc.
A genética, podemos dizer, que é tudo dentro do cosmos. Todos os seres buscam seu aprimoramento. Ela é considerada a maior riqueza que há. Através da genética é que há ascensão. Podemos até dizer que a ascensão é genética. É por isso que as seleções vão acontecendo. Quanto mais uma raça se aprimora geneticamente, mais ela evolui. O aprimoramento genético, então, significa apurar o seu genoma a tal ponto que o ser se torna cada vez mais próximo da fonte. E isso é erroneamente considerada como tendo muito poder. Na implantação de um genoma para a formação de uma raça inicial em uma plataforma ou planeta, escolhe-se a matriz inicial do qual essa raça irá se desenvolver e se caracteriza pela sua função genotípica, expressão gênica a se desenvolver e a função evolutiva, que é a mutação, ou também, como nós consideramos, como genética ambiental. E esse processo ao todo se desenvolve em 7 sub-raças. Os seres responsáveis pela implantação dos genomas nas humanidades são denominados de jardineiros do espaço. São os geneticistas cósmicos. Em cada humanidade a ser formada, eles estudam como essa raça pode se desenvolver melhor, como o corpo físico poderia ser bem adaptado às condições, ou seja, um genoma que esteja mais propício às adaptações e atualizações nesse corpo. O genoma a ser inserido deverá se basear nas porcentagens diferenciadas para cada ser, dependendo do tipo do projeto o qual o ser irá ser inserido, das suas encarnações, da índole do espírito, do seu comprometimento e qual a sua aptidão para gerir as porcentagens colocadas nesse genoma. Essas porcentagens são baseadas na genética dos doadores, que é a base do genoma implantado, mais a genética da família espiritual ascendente, mais a família cósmica do qual ele se originou, mais a família terrena, tá? Que seria a união do pai e da mãe, tá bom? Antes da implantação das porcentagens estabelecidas, estuda-se o cristal histórico de cada ser. O cristal original, que é o acástico individual, ele fica no Sol central e a sua cópia é trazida para onde o ser irá se instalar. Esse local é intraterreno, onde há guardiões especializados para guardá-los. E nesse cristal fica inserido tudo que o ser experienciou. É como um gravador de suas vidas e experiências, ou seja, a sua identidade. Esse cristal está ligado diretamente ao DNA de cada um. Daí já podemos compreender as diferenças que existem de um ser para outro. No princípio da formação do genoma da Terra, podemos dizer que foi elaborado de forma muito especial. Isso porque muitos seres angélicos e outros bem evoluídos
Eles queriam fazer a experiência na matéria para sentirem como seria se isolar de sua essência divina, experienciar no mundo material e poder fazer o retorno às suas origens. E essa foi uma das plataformas escolhidas para tal finalidade. Mesmo sabendo que aqui poderia haver a inclusão de exilados, com uma boa condição genética, a experiência poderia ser bem sucedida. E aí, o genoma inicial desse planeta se constituiu na seleção de 48 raças que foram escolhidas a dedo, ou seja, o melhor de cada uma dessas raças foi selecionado para a sua construção. Era um genoma top dos tops. E o projeto da estruturação desse genoma partiu do geneticista cósmico Sananda. E uma outra mônada sua, que é Mika, foi o criador do genoma micaélico das raças que possuem a condição de retorno e contato direto à fonte criadora, por possuírem a centelha divina, a chama trina e o Cristo interno, que lhes dá essa condição. Não são todas essas raças que a possuem. Antes de falar propriamente sobre a condição da implantação nessa terra aqui, eu vou fazer um adendo para explicar um tópico em separado, para depois explicarmos a questão do genoma terrestre, ok? Quando um ser quer lançar o seu fractal nos mundos materiais densos, ele escolhe o ser humano para tal finalidade. E aí ele começa inserindo nele 5% do seu fractal. E se não houver rejeição do espírito, essa proporção ela vai aumentando aos poucos, até atingir mais de 60%, ok? Se chegar nessa porcentagem, esse ser fractalizado, ele já recebe uma mônada automaticamente. E essa mônada, então, fusiona os níveis conscienciais do espírito. Foi dessa forma que Satã, que é o comandante das trevas, fractalizou o administrador dessa plataforma, que eu já contei em outro vídeo na história da Terra. E esse administrador se passava por bonzinho, por competente, por ideal, tá certo? Mas por trás disso, nós já sabemos qual a sua índole, não é? Que eu já falei, certo? Então, o próprio Satã o denominou de Iavé. Iavé é uma desinência de um radical angélico. Vejam bem, o ser que se valeu desse nome, portanto, seria um infiltrado da polaridade de Satã. Ele não foi somente ele esse infiltrado. O outro seria o tão conhecido Lúcifer, que também é uma outra mônada de Satã e que estava infiltrado nos mundos superiores, inclusive participando de vários conselhos lá em cima. E foi ele que provocou a rebelião que todos conhecemos como a rebelião de Lúcifer, trazendo muitos seres das orbes superiores para se alinharem aos propósitos de Satã. Satã se utilizou de todas essas estratégias porque ele não podia abrir os portais
que possuíam alta frequência. E assim ele conseguiu ter a sua entrada triunfal na plataforma Terra. Ou seja, por trás de tudo que temos de controle das trevas, tem-se o verdadeiro comando de Satã. Embora o genoma implantado aqui tivesse essa condição super especial e maravilhosa, na ocasião que o administrador dessa plataforma, que é Yahvé, se revoltou, ele se associou com os Anunnakis e outras raças, convidando-os a se instalarem aqui para estruturar a manipulação e escravização da raça humana. Além desses, ele se associou também a Thoth e outros geneticistas trevosos, como Saratem, e os próprios geneticistas Anunnakis, que são pleiadianos híbridos. Daí, todos esses geneticistas unidos no sentido de tornar os seres humanos mais suscetíveis à manipulação e negativismo. Eles modificaram muito o genoma humano original, implantando partes e retirando outras. Portanto, pessoal, que fique claro, não foram os pleiadianos que deram origem à raça humana. Foram os pleiadianos Anunnakis e outros, que fizeram as modificações no genoma humano original, implantando nele aspectos de competição, instinto de sobrevivência, além de grande parte negativada. Os pleiadianos mais evoluídos cederam seu genoma a Sananda, juntamente com outras 47 raças, para a construção do genoma original. Daí podemos ver que não só do genoma pleiadiano essa raça foi estabelecida. As alterações feitas por esse grupo dominante também tinham pleiadianos, só que não evoluídos, certo? Disso tudo veio a tremenda confusão com o verdadeiro Criador, e esse Yahvé falso se passou por ele, ou seja, se apossou dessa plataforma de forma ilegal e se denominou o Deus Criador, que é o da Bíblia. Entendem isso? Esse ser não é e nunca foi um Deus. Junto com os Anunnakis e outros se passaram por deuses. Hoje, esse Yahvé falso, ele já foi retirado para os devidos ajustamentos energéticos de sua mente. No entanto, todos os outros que se associaram a ele continuam no domínio do planeta e vão lutar até o final desse ciclo. Ou seja, o conflito ainda continua, certo? Essa história, então, de Adão e Eva foi justamente as alterações genéticas que esses geneticistas trevosos fizeram no genoma original. É importante colocar também que toda plataforma, quando inicia a formação de uma nova raça, ela dá a oportunidade do aprimoramento genético de todas as raças universais, incluindo aquelas que trazem uma condição de um genoma mais negativado, como os predadores, para que todos possam evoluir e fazer o seu retorno à fonte. No entanto, esses seres predadores são negros em seu cartílago. Eles vão tendo a oportunidade de ocupar um corpo humano para adquirir
a centelha divina, a chama trina e o Cristo interno. Só que muitos que vieram para cá fizeram contrato com os seres de sua raça anterior e escolheram estar em alguns pontos, como juízes, políticos, pessoas corruptas, exploradoras, desonestas. Isso está fazendo com que retornem às condições primordiais da genética da raça. Eles fizeram pactos, rituais com os da não-luz e usaram essa oportunidade de estarem fisicamente aqui para dominar mais ainda. Geralmente, esses seres híbridos com porcentagens bem diferenciadas em seus genomas vivem em conflito interno por não aceitarem a incorporação da genética micaélica em seus genomas. Quando a aceitam, eles conseguem seguir o caminho evolutivo e se transformam. No entanto, isso não é fácil. Esses seres predadores na raça original não possuem um corpo completo, incluindo o emocional, mental e espiritual. Eles desejam muito um corpo, não com intuito evolutivo, mas querem juntar a tecnologia e o racional deles com o espiritual para se proclamarem completos. A genética humana, ela se tornou muito especial e é extremamente disputada por muitos seres do universo. É uma raça que se tornou forte, intuitiva, criativa e futuros co-criadores. Isso porque essa raça passou por muitas experiências difíceis, de dor e sofrimento, e com um altíssimo grau de dualidade. E ela sobreviveu a tudo isso. Por isso é tão cobiçada. E com certeza, esses seres querem usar isso para fazerem e arquitetarem uma grande maldade e domínio de tudo. Eles querem assumir o lugar de comando da fonte que tudo é. O DNA que foi manipulado perdeu a sua originalidade, que deveria agora já ter atingido 90% do original. Na regência da ativação da chama trina e do Cristo interno, pela energia crística e as demais energias que estão sendo jorradas sobre esse planeta nesses tempos, nós começamos o nosso processo de volta, do resgate de tudo que foi perdido, do resgate à alma. Na verdade, os seres daqui, devido a tudo isso que foi explicado, estavam totalmente perdidos da verdade central. Esse retorno da regência do DNA é a condição de um DNA mais limpo, de um DNA que volta às suas origens dentro da alma, dentro de suas verdadeiras cadeias genéticas. Isso para que ele possa fluir corretamente e entrar em influências que serão implantadas aqui e onde a humanidade irá participar. De acordo com a expansão da consciência que vai acontecendo com o despertar, a parte negativa do DNA, ela vai se fusionando às experiências. E aí, a experiência do seu lado positivo irá assumindo maior regência dentro do DNA e dissolvendo aos poucos a parte negativa dele. Quanto maior o número de pessoas conscientes, maior será a chance disso acontecer.
Em todo o processo que está acontecendo aqui nesses tempos, a humanidade precisará atingir pelo menos 75% de originalidade no DNA, individualmente e coletivamente, para poder avançar dentro da transição. Muitos já estão com essa ativação, no entanto, a grande maioria ainda não conseguiu. A genética, ela determina a índole do ser e também através de muito trabalho, principalmente interno, todo ser, desde o seu nascimento, poderá se transformar em positivos ou negativos, dependendo da condição individual de cada um. Na grande obra universal, todos os fatores fazem parte do grande quebra-cabeças que é a existência física nos mundos de 3D. A real formação dos espíritos e seus seres é muito mais complexa do que uma simples fecundação orgânica. É importante refletir sobre a alma que habita o invólucro físico, sobre como somos diferentes em personalidades, opiniões e adaptações no mundo, sobre o quanto estamos à frente ou atrás das situações e como reagimos aos desafios e a quão sublime se faz a criação. Portanto, pessoal, avancemos sempre na paz, na harmonia, no equilíbrio e no grande amor incondicional. Um grande abraço em